boa noite a todos, boa noite a vocês do presencial, boa noite ao pessoal que está em casa. Para a gente começar, de fato, né, o nosso curso de técnicas e de resolução de conflito, tá? A gente vai falar nesse curso de 80 horas sobre técnica de mediação, conciliação, arbitragem e sobre a inter-relação dessas técnicas de solução de conflito com os demais ramos do direito, para que a gente fuja um pouco de processo civil. Então, a gente vai trabalhar durante 7 aulas, 7 a 10 aulas, está montando ali ainda a divisão por professor, essa relação das técnicas alternativas de solução de conflito com os demais ramos do direito. Então, a gente vai falar de justiça restaurativa, em direito penal, a gente vai falar das soluções consensuais que envolvem direito de família, sucessões, consumidor, trabalho, direito do trabalho, a gente vai trazer também para um bate-papo. Então, eu acho que, além da complementação da carga horária que vocês vão ter para o concurso de vocês, vai ser algo muito interessante para a gente debater, inclusive porque nessas primeiras aulas, nessas 4 primeiras aulas, o que eu dividi, eu estou organizando essa ementa desse curso, o que eu vou trazer para vocês nessas primeiras aulas é uma revisão geral sobre teoria geral do processo. A gente não consegue entender as técnicas de solução de conflito se a gente não entende processo civil na essência. Para a gente entender processo civil na essência, a gente precisa, de fato, trazer toda a sistemática prevista, inclusive na Constituição. Os princípios constitucionais do processo, o que é processo, o que é jurisdição, enfim, qual a relação entre processo e direito material, qual a relação de processo e a teoria do direito. A gente vai trazer, nessas 4 primeiras aulas, muita teoria sobre processo, para que a gente, a partir disso, comece a subdividir o curso e trabalhar, de fato, com as técnicas alternativas. Então, o primeiro passo é a gente entender o processo, é a gente entender em que fase histórica o processo civil se encontra. É um curso de extensão, doutores. É um curso de extensão e, neste primeiro momento, entenda como um curso de extensão em processo civil. A gente vai estudar processo civil a fundo e de forma muito teórica, eu digo, para que essa teoria sirva como uma base para que a gente possa trabalhar em qualquer momento da nossa vida. Então, a gente precisa montar uma base e eu vou tentar nivelar vocês em uma base sólida, para que a gente possa depois construir essas técnicas alternativas, tá? Então, iniciando de fato o nosso trabalho, o direito processual, ele não pode ser entendido como matéria isolada. Em momento algum, ele trata de uma matéria, como eu disse, isolada, mas blindada, que não sofra influência dos outros ramos do direito. Então, o que eu gosto sempre de traçar é um paralelo entre direito processual e direito material. Qual a relação importante a gente tem para fazer entre esses 2 ramos do direito? Doutores, o que a doutrina traz é a teoria circular entre os planos material e processual. O que é que essa teoria circular entre os ramos processual e material dispõe? Dispõe que o direito processual ele não vive sem o direito material, porque o direito processual ele serve para efetivar o direito material. Você não consegue, a gente não está mais no momento histórico da gente efetivar direito material pelas próprias forças.
A gente não está mais no momento histórico da autotutela, apesar da gente ter alguns fundamentos disso. Então, a teoria circular entre o plano material e processual diz que o processo ele serve como instrumento de efetivação do direito material, ao tempo em que o direito material ele preenche o direito processual. Doutores, para que o processo ele exista, isso eu vou falar mais na frente, é necessário um conflito, é necessário uma lide. Se é necessário o conflito, é necessário que haja um direito discutido, um direito afirmado. E este direito afirmado é direito material, mas o instrumento com que você afirma esse direito em juízo é o processo. Então, o direito material, ele é conteúdo, ele preenche o direito processual. E Carnelucci, doutores, tem uma frase que eu vou pegar aqui para vocês, muito, muito importante, como fundador, inclusive, dessa teoria circular, e que ele traça a base disso tudo, quando ele afirma que o direito processual ele serve ao direito material. E é essa relação de serviço que a gente vai aprofundar nas nossas próximas aulas. Doutores, partindo um pouco mais, saindo um pouco dessa relação, dessa premissa inicial, da relação entre processo e direito material, eu preciso estabelecer uma relação entre o processo e a teoria do direito. Então, é necessário que eu estabeleça uma relação entre o processo e a teoria do direito. Entre o processo e a teoria do direito. Como é que se desenvolve o processo no decorrer do tempo? Numa perspectiva histórica, onde nós estamos? Doutores, numa perspectiva histórica, a gente tem um marco muito importante do processo, que é a Segunda Guerra. Após a Segunda Guerra, a gente começa a perceber o direito processual como algo vinculado ao direito fundamental. A gente começa a perceber que aquele instrumento processual ele serve de efetivação dos direitos fundamentais. A partir de quê? A partir de um momento histórico em que os direitos fundamentais foram violados. Então, a gente começa a ter a necessidade de um instrumento hábil a preservar direito fundamental. Então, a partir disso, a gente tem, se você quiser dividir bem no seu caderno, para ter um caderno mais estruturado, a gente pode ter aqui uma letra A como uma força normativa. Fim de Segunda Guerra mesmo, fim da Segunda Guerra. A força normativa da Constituição. Veja que a Constituição, ela deixa de ser, a partir da Segunda Guerra, uma carta de instrução. Antes, outrora, a Constituição ela poderia ser observada como uma carta de instrução. Algo que não possuía uma aplicabilidade imediata. Mas, a partir deste contexto histórico, a gente começa a perceber a Constituição como uma norma a ser diretamente aplicada aos conflitos. A solução desses conflitos. Além da força normativa da Constituição, a Constituição como norma, e não apenas como norte, como horizonte, mas trazendo na sua base as normas essenciais ao processo, a gente vai ver mais na frente que a Constituição traz como norma fundamental o devido processo legal, e ela poderia ter parado por aí, ela poderia ter parado no devido processo legal e trabalhar os demais princípios constitucionais como princípios implícitos, mas ela não, ela avança para positivar
os demais princípios. Ela positiva a ampla defesa o contraditório, ela positiva o dever de fundamentação das decisões judiciais, ela fundamenta no caput, no inciso 1º do artigo 5º, ela positiva a isonomia, todos os princípios que a gente vai trabalhar mais adiante. Então, ela deixa de ser, de fato, apenas o norte, e ela passa a ser algo a ser aplicado de forma imediata. Além disso, a gente tem os princípios. A gente tem uma nova teoria dos princípios. A gente tem uma norma, teoria dos princípios. Uma nova teoria dos princípios. E o princípio, a partir desse momento histórico, ele deixa de ser uma mera integração, uma integração de lacuna em direito, e ele passa a ser norma. De igual sorte da Constituição, ele passa a ser um regramento que deve ser observado. O princípio ele deixa de ser apenas algo que vai integrar aquela relação, ele não vai só influenciar a aplicação daquele direito. Além dessa influência que os princípios vão ter sobre todo o ordenamento jurídico, ele passa a ser uma regra que também deve ser aplicada de forma imediata. A gente começa a trabalhar, e aí, para quem quer se aprofundar um pouco mais com isso, eu trago um excelente livro, que é a Teoria dos Princípios, e de Humberto Ávila. Humberto Ávila é um escritor do Rio Grande do Sul que traz, para mim, o melhor livro sobre teoria dos princípios que a gente tem aqui no Brasil, e você começa a perceber a teoria dos princípios de forma diferente. Tá? Pronto. A partir dessas duas premissas, da Constituição como norma e dos princípios também como um regramento, não só como norte, a gente vai ter uma mudança de interpretação jurídica, uma mudança da hermenêutica jurídica. A gente vai ter uma alteração ou mudança. Vou ter que ficar em pé aqui, que essa cadeira está baixa para mim. Dá só licença. A gente vai ter uma mudança da hermenêutica jurídica. Danilo, o que é que essa hermenêutica jurídica vai trazer de novidade para a gente? Vai influenciar diretamente na jurisdição. O professor Borba vai vir conversar com vocês mais aprofundado sobre jurisdição, mas o que a hermenêutica jurídica vai trazer de novidade para a gente é o papel criativo. É o papel criativo. A jurisdição, ela é criativa. Mas por que ela é criativa? Porque ela cria uma norma para aquela relação jurídica apresentada. Por mais que você tenha decisões de recursos repetitivos, por mais que você tenha um parâmetro de uma súmula vinculante, em que ordena a você, julgador, aplicar aquela premissa geral, aquele caso apresentado, a decisão no caso concreto, no caso que está sendo analisado, a decisão é nova. Eu tenho uma decisão para cada problema apresentado. Então, a gente fala da natureza criativa da jurisdição, porque ela cria, de fato, a norma jurídica a ser aplicada àquele caso concreto. A gente tem o processo como um procedimento capaz de criar uma norma. A sentença é uma norma jurídica para aquele problema apresentado. Então, o processo nada mais é do que uma sequência de atos, ou seja, um procedimento com a finalidade de se criar uma norma, de se criar uma norma a ser aplicada naquela relação jurídica que está sendo discutida dentro daquele instrumento. Então, primeiro, a gente vai criar uma norma jurídica, um novo papel da hermenêutica jurídica. Mas, doutores, veja que dentro dessa mudança da hermenêutica jurídica, em razão da teoria dos princípios, a gente vai ter que fazer uma distinção entre texto e norma. A gente precisa fazer uma distinção entre texto e norma. Aquele grande exemplo que os professores falam lá de introdução ao estudo do direito, lá atrás. Se você tem a placa da praia, proibido usar biquíni,
na década de 50 fixada em uma praia, significa o quê? Que você só poderia, a mulher só poderia entrar ali de roupa, porque não poderia usar biquíni. Hoje, se você tem uma placa proibido usar biquíni, significa que a praia é uma praia de nudismo. É o naturalismo. Ou seja, o mesmo texto, mas normas diferentes. O que é que faz diferenciar esse texto e norma, doutores? O contexto histórico-social, os princípios aplicados naquele momento. Então, os princípios deixam de ser apenas elemento integrativo e passa a ser norma, passa a ser referência. Então, com uma mudança interpretativa, você pode colocar no C1 a diferença entre texto e norma, doutores. A diferença entre texto e norma. Depois, tem outro exemplo bacana entre essa diferença de texto e norma que eu botei para vocês aqui. Um outro exemplo é um estabelecimento comercial com a placa proibida a entrada de cães. Se chega uma pessoa cega e tem um cão-guia que acompanha, esse cão-guia não pode ser enquadrado nisto, porque o cão-guia significa que ele é equiparado aos olhos daquela pessoa que é cega, aos olhos daquele deficiente visual. Então, aquele texto daquela regra não alcança, não gera uma norma para os deficientes visuais, mesmo que a gente não esteja tratando de momentos históricos diferentes. Então, a diferença entre texto e norma, a gente não só percebe em momentos históricos diferentes, como na década de 50, o biquíni e agora, mas na atualidade. No momento em que você tem um texto e que você quer diferenciar esse texto, ora, você vai aplicar a princípio de biologia. Você vai trabalhar uma hermenêutica jurídica no sentido de você distinguir o texto da norma. Além disso, essa mudança na hermenêutica jurídica, ela traz a figura da proporcionalidade. Traz a figura da proporcionalidade. A proporcionalidade, ela vem trazer mais eficácia e bom senso, né, para a aplicação do direito. E de sorte que quando você começa a trabalhar qualquer medida a ser aplicada, você deve levar em consideração. A gente vai trabalhar já com o primeiro princípio constitucional, que dá base em todos, que é o devido processo legal. E a gente vai trabalhar com o conceito de devido processo legal formal e substancial, trazido também por Humberto Ávila naquele texto que eu já falei para vocês. O devido processo legal substancial, já adiantando um pouco, é que o processo, além de seguir as regras do jogo, além de seguir o passo a passo, a receita de bolo que está lá na lei, ele deve trazer uma decisão devida, legítima, justa. E esta decisão legítima, justa, passa muito pela proporcionalidade na aplicação da lei, na aplicação da norma, na aplicação do direito. Na aplicação do direito. Então, é a partir deste ponto de vista que a gente vai começar a trabalhar também o processo. É nesta perspectiva de uma mudança na hermenêutica jurídica, uma mudança na interpretação do direito nos moldes em que hoje a Constituição traz. Pronto. Além disso, a gente tem mais duas situações que vão influenciar a aplicação a utilização do processo, que é a teoria dos direitos fundamentais, o avanço da teoria dos direitos fundamentais, e o aprimoramento, do controle de constitucionalidade. Veja. A teoria dos direitos fundamentais,
vem a cada dia se aprimorando. Em especial, como eu disse, depois da Segunda Guerra, porque lá houve as maiores violações dos direitos fundamentais já vistas na história do mundo. Ou seja, a gente, a partir de um momento de crise, a gente começa a refazer uma doutrina para que você possa preservar o indivíduo. E aí você começa a ter aquela premissa de que não basta você preservar a vida, você deve preservar uma vida digna, e traz a dignidade da pessoa humana. E aí eu vou dizer para vocês, a Constituição do Brasil foi uma das primeiras constituições que trazem essa nova perspectiva de você positivar de fato os direitos fundamentais, de você resguardar os direitos fundamentais, como o nome cláusula pétrea teve um papel importante nessa sistemática constitucional mundial, e que não é, a gente não vai avançar de fato até lá. A gente vai se restringir a trabalhar com os efeitos disso no processo. Então, esse desenvolvimento de direito fundamental vale para quê? Vale para que a gente possa aplicar isso no processo. A gente vai resguardar ampla defesa, contraditório, isonomia, fundamentação das decisões judiciais, com base, sim, na teoria dos direitos fundamentais. O aprimoramento do controle de constitucionalidade significa que em qualquer processo, a partir de agora, você pode fazer o controle o quê? Difuso. Você vai poder fazer o controle de constitucionalidade de maneira difusa em qualquer processo envolvendo João e Maria. Olha que coisa sensacional. Você afastar a aplicação de uma norma em razão da sua inconstitucionalidade, e como diria um professor amigo meu, e o juizinho lá da comarca de entrância inicial, ele fica grande. Ele fala, isso aqui é inconstitucional, não vou aplicar nesse caso. Por quê? Por conta do avanço, doutores, da teoria dos direitos fundamentais, por conta da possibilidade de você efetivar esse controle de constitucionalidade em qualquer momento do processo, ainda que ele seja preenchido por outro direito material que não aquele previsto na Constituição, ainda que o preenchimento do direito do processo seja outro processo, Pronto. Partindo disso, eu queria fazer rapidinho para vocês uma escala da evolução do processo. Estou toda marcadinha.